Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, estudaremos as leituras do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 32, capítulo 33, capítulo 34 e capítulo 35. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Ezequiel 32. Um lamento pelo faraó. No 12º ano, no primeiro dia do 12º mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nestes termos. Filho do homem, entoa sobre o faraó, rei do Egito, a seguinte ode fúnebre: jovem leão das nações, pereceste. Era semelhante ao crocodilo no seio das águas. Eis o que diz o Senhor Javé: estenderei sobre ti o meu laço perante grande concurso de povo. Lá te deixarei sobre o solo. Largarei teu cadáver sobre as montanhas, encherei os vales com os teus destroços. Com o líquido que de ti correr, regarei as montanhas, teu sangue encherá as torrentes. Quando estiveres morto, velarei os céus, obscurecerei as estrelas, cobrirei o solo de nuvens, e a lua cessará de clarear. Eu obumbrarei todos os astros do céu por tua causa. Mergulharei na dor o coração de inúmeras gentes, enviando teus cativos entre as nações, a terras que não conheces. Farei tremer por causa de ti numerosos povos, cujos reis serão enregelados de horror. Eis o que diz o Senhor Javé: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei tombar todo o teu povo sob o gládio dos guerreiros. Exterminarei todo o seu gado às margens de seus grandes rios, cujas águas não mais serão perturbadas por nenhum pé de homem nem de animal. Então deixarei repousar as suas águas, farei correr as águas como óleo, oráculo do Senhor Javé. Quando eu houver reduzido o Egito a um deserto, quando ele estiver despojado de tudo o que contém, quando eu tiver ferido seus habitantes, saber-se é que sou eu o Senhor. Tal é a ode fúnebre que cantarão as filhas das nações. No 12º ano, no 15º dia do mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nestes termos. Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o povo do Egito. Fez-os descer, ele e as filhas das nações, as moradas infernais, com aqueles que descem à fossa. Eles tombarão no meio dos que pereceram pela espada. A elite dos heróis com seus aliados dirão ao faraó, do seio da região dos mortos: não vales mais do que os outros, desce. É lá que se encontram Assur e todo o seu exército em torno do seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada. Foram postos seus túmulos no mais profundo da fossa. É lá que se encontram Elão e seu exército, em volta do seu sepulcro. No meio desses mortos, foi-lhe dado seu lugar, com suas tropas que rodeiam o túmulo, todos incircuncisos, degolados, traspassados pela espada. É lá que se encontram Mecheque, Tubal e suas tropas em torno dos seus sepulcros, todos incircuncisos, degolados pela espada, eles, que haviam semeado o terror na terra dos vivos. Eles não jazem entre os heróis que outrora tombaram, que desceram à morada dos mortos com suas armas de guerra, sobre cuja cabeça foi colocada sua espada e seu escudo sobre seus ossos, porque sua valentia era temida na terra dos vivos. Mas tu estarás deitado entre os incircuncisos, entre os que morreram a fio de espada. É lá que se encontram Edom, seus reis e todos os seus príncipes, que foram postos, a despeito de sua valentia, com as vítimas da espada. É lá que se encontram todos os príncipes do norte, assim como os sidônios que, apesar do terror inspirado pela sua valentia, lá desceram com os mortos. Eles jazem entre os incircuncisos, entre as vítimas da espada, e trazem sua ignomínia com aqueles que desceram à fossa. Vendo-os todos, o faraó se consolará da sorte de seu povo. A despeito do terror que ele tinha semeado sobre a terra dos vivos, ei-lo que jaz entre os incircuncisos, no meio dos que foram mortos pela espada, o faraó, com todo o seu exército, oráculo do Senhor Javé.
Ezequiel 33. Ezequiel, a sentinela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra, e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela. Suposto que esse homem, vendo vir a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população. Todo aquele que escutar o seu som sem lhe dar atenção, e então vem a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e todavia não tomou precaução, é ele responsável pelo que lhe advair, mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva a sua vida. Suposto, ao contrário, que a sentinela veja vir a espada, não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha a tirar a vida de alguém, este, é certo, perecerá devido à sua iniquidade, mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Filho do homem, dize aos israelitas: não cessais de repetir, são os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós. Dizia-lhes isto: por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos. Afastai-vos do mau caminho que seguis. Filho do homem, dize a teus compatriotas: no dia em que o justo vier a pecar, a sua justiça não o salvará. Ainda mesmo que eu lhe tenha declarado que ele viveria, se ele praticar o mal confiando em sua justiça, nenhuma de suas boas ações será computada, ele morrerá por causa de suas faltas. E ainda mesmo que houvesse eu afirmado ao pecador que ele haveria de morrer, se, renunciando ao mal, ele praticar a justiça e a honestidade. Se ele devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou, se observar as leis que dão vida e se abstiver de todo o mal, ele viverá e será preservado da morte. Nenhum delito que tenha ele cometido será computado. Ele viverá porque terá observado a justiça e a honestidade. Teus compatriotas dizem que o proceder do Senhor não é justo, é o deles que não o é. Se um justo abandonar sua retidão para cometer o mal, ele morrerá. Se o mal renunciar à sua malícia para praticar o bem e ser honesto, ele viverá por essa razão. E vós ousais dizer que o modo de proceder do Senhor é injusto. Será segundo os atos de cada um que vos julgarei, ó israelitas. A razão da queda de Jerusalém. No 12º ano, no 5º dia do 10º mês de nosso cativeiro, um fugitivo de Jerusalém veio a mim, dizendo: a cidade está tomada. Ora, a mão do Senhor se achava posta sobre mim na noite precedente à chegada desse fugitivo, e, pela manhã, no momento em que ele chegava, o Senhor me abriu a boca, tendo-me sido aberta a boca, meu mutismo cessou. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os habitantes das ruínas de que se acha coberto o solo de Israel dizem: Abraão estava sozinho, quando ele se apossou desta terra. Responde-lhes, pois, eis o que diz o Senhor Javé: comeis a carne com sangue, ergueis os olhos para os ídolos, derramais o sangue, e tereis a posse da terra? Vós vos fiais em vossa espada, cometeis abominações, manchais cada um de vós a mulher do próximo, e haveis de ter a posse da terra? Eis, dir-lhes-ás, o que diz o Senhor Javé: por minha vida, aqueles que habitam as ruínas tombarão sob o gládio. Assim farei da terra uma desolação e uma solidão,
o que porá termo ao orgulho que ela concebia de sua força. As montanhas de Israel ficarão desoladas de tal modo que ninguém mais passará por elas. Então se saberá que sou eu o Senhor, quando eu houver feito da terra uma triste solidão, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, teus compatriotas falam de ti ao longo dos muros e nas portas das casas. Vinde, dizei um ao outro entre vizinhos, vinde escutar o derradeiro oráculo do Senhor. Depois, eles acorrem em multidão até ti, sentam-se diante de ti, ouvem o que dizes, mas não o põem em prática, eles só fazem o que lhes agrada e só procuram o próprio proveito. Tu és para eles como um cantor romântico, dotado de bela voz, que toca bem o seu instrumento. Entretanto, quando tudo isso se realizar, e eis que está em vésperas de acontecer, saberão que houve um profeta no meio deles. Ezequiel 34. Os pastores e as ovelhas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Vós bebeis o leite, vestis-vos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas, elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem, e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países, para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as apacentarei em boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Não vos bastava pastorear numa excelente pastagem, para que calqueis ainda aos pés o resto do prado? Não vos bastava beber as águas límpidas, para que calqueis ainda o resto com os pés? E minhas ovelhas devem comer o que pisastes e beber o que sujastes? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelha gorda e magra. Porque tendes batido o flanco ou a espádua, e ferido com vossos cornos todas as ovelhas fracas, até lançá-las fora. Eu irei em socorro de minhas ovelhas para poupá-las de serem atiradas à pilhagem. Para pastoreá-las suscitarei um só pastor, meu servo Davi, será ele quem as conduzirá à pastagem e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, enquanto o meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Sou eu, o Senhor, que o declaro. Eu concluirei com elas um tratado de paz. Farei deles e das imediações de minha colina uma bênção. As árvores dos bosques darão seus frutos e a terra dará o seu produto. Viverão com segurança na terra, quando eu tiver rompido as cadeias de seu jugo,
e os houver livrado das mãos de seus tiranos, eles saberão que sou eu o Senhor. Não mais serão pilhados pelas nações nem devorados pelas feras. Farei crescer para eles uma vegetação luxuriante, que constituirá o seu orgulho, não haverá mais fome devoradora na terra. Saberão que sou eu o Senhor, que sou o seu Deus, e que eles, os israelitas, são o meu povo, oráculo do Senhor Javé. E vós, minhas ovelhas, vós sois homens, o rebanho que apacento. E eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Javé. Ezequiel 35. Profecia contra Édom. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, volta-te para o lado da montanha de Seir, e profetiza contra ela. Dizia-lhe, eis o que diz o Senhor Javé, é contra ti que venho, monte de Seir. Reduzirei as tuas cidades a ruínas, a fim de que saibas que sou eu o Senhor. Já que tens nutrido ódio eterno pelos israelitas, e os entregaste ao fio da espada no dia de sua aflição, e ao termo da sua iniquidade. Pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te entregarei ao sangue, e o sangue há de perseguir-te. Farei da montanha de Seir um deserto e uma solidão, e suprimirei da terra todos os transeuntes. Cobrirei tuas montanhas de cadáveres, sobre teus outeiros, teus vales e tuas torrentes tombarão aqueles a quem corta o gládio. Reduzir-te-ei a solidões eternas. Já que disseste, as duas nações, os dois países serão meus, e tomarei posse deles, ainda que o Senhor aí resida. Pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te tratarei com a mesma furiosa cólera com que os trataste, e far-me-ei conhecer no modo por que hei de exercer o meu julgamento contra ti. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfemias que proferiste contra as montanhas de Israel, quando dizias, ei-las devastadas. Elas nos são dadas como pasto. Haveis-me afrontado com uma multidão de palavras insolentes contra mim, eu as ouvi. Eis o que diz o Senhor Javé. Enquanto toda a terra estiver em alegria, farei de ti uma solidão, porque te tens alegrado com a devastação da herança da casa de Israel, eu te tratarei do mesmo modo. Serás devastada, montanha de Seir, assim como toda a Idumeia, assim reconhecerás que sou eu o Senhor. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 36, capítulo 37, capítulo 38 e capítulo 39. Paz e bênçãos a todos.